Quero falar nesta manhã sobre o tema obedecendo a grande comissão dada por Jesus. Obedecendo a grande comissão dada por Jesus. Nós vamos pensar algumas coisas aqui nessa manhã. Tem uma frase de Max Lucado que eu queria compartilhar convosco. Max Lucado, ele certa vez disse que Deus ama o jeito que você é, mas não quer deixá-lo da mesma maneira. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Amém? Há uma realidade. Deus nos ama do jeito que nós somos. E Max Lucado, com a sua sabedoria de um escritor que Deus levantou, alguém muito recomendado, os livros de Max Lucado, são livros incríveis, fantásticos, e na sabedoria dele, ele expressa isso de uma forma muito graciosa, e de uma forma muito bíblica, que Deus nos ama do jeito que nós somos. Com certeza, Deus ama a todos do jeito que cada um é. E é evidente que nós chegamos a Cristo realmente do jeito que somos. E todos nós, quando chegamos a Jesus, nós chegamos então com nossa vida, às vezes, toda desorganizada. E é uma grande realidade que Deus nos ama da forma como nós chegarmos, Ele nos ama do mesmo jeito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esta é uma realidade, uma verdade que a gente tem que recebê-la, que Deus nos ama do jeito que nós somos. Agora, eu preciso entender que Ele não quer me deixar da mesma maneira. Isso aqui também é algo bíblico que nós precisamos compreender, que Deus nos ama do jeito que somos, mas não quer deixar nós da mesma maneira, porque Ele quer trazer transformação. E olha só, esta sentença, Ele termina essa sentença dizendo, Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Amém? Então, Ele quer que eu seja simplesmente como Jesus. Ok, então, se Deus deseja que eu seja simplesmente como Jesus, e aliás, nós temos, inclusive, nós entendemos um propósito de Deus, nós temos falado isso, declarado isso, não é que o projeto de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós temos falado isso aqui para nós é algo que nós buscamos, que é o propósito de Deus. Ele deseja, como igreja, né, pensando como igreja, Ele quer que a igreja seja uma família, e uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós também. Esse é o propósito dele. Há um projeto de vida que nós precisamos ter, precisamos buscar ser como Jesus. Amém? Então, para que eu seja como Jesus, é evidente que eu não vou poder continuar a ser a mesma pessoa de quando eu era antes. Porque aí nós vemos pela palavra que existe a nova vida em Cristo. E na nova vida em Cristo, nós entendemos que há práticas que são deixadas de lado e práticas novas que nós adotamos. Agora, claro, aí nós não fazemos nada disso sozinhos. Óbvio. É óbvio que a nova vida, como nós já falamos, ela é em Cristo. É óbvio que a nova vida só é conseguida em Cristo. E para que nós possamos ter força para essa mudança, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa mudança, nessa transformação. Então, deixa eu dizer para você, se eu realmente quero isso para a minha vida, eu espero que sim, que seja o que nós desejamos aqui, porque eu creio, senão você não estaria aqui hoje, né? Você que está aí em casa com a gente na transmissão, cultuando o Senhor aí a partir de casa, eu entendo que você está aí porque você tem esse propósito. Então, já que temos esse propósito, eu tenho que entender algo. Eu preciso compreender que existe uma grande comissão dada por Jesus e eu preciso, então, obedecer a Jesus para o cumprimento dessa grande comissão. Amém? Então, o tema dessa manhã é obedecendo a grande comissão dada por Jesus. Coloca aí para nós. E eu queria que a gente pudesse repetir juntos. Vamos lá? Obedecendo a grande comissão dada por Jesus. Muito bem. Veja bem, vimos aqui no texto
agora voltamos para Mateus 28, 18, que Jesus, ele aproximou-se dos discípulos e falou, e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É óbvio que, para eu cumprir a grande comissão, eu tenho que entender o empoderamento, que não tem a ver comigo, não tem a ver com Elias, tem a ver com a obediência do Elias. Ok? Tem a ver com a obediência sua, de cada um que entende o princípio de sermos discípulos de Jesus, e aí é Ele que vai nos dar esse empoderamento e a capacidade para eu ir no cumprimento do projeto dele. A grande comissão dada por Jesus foi para cada pessoa, e deixe-me dizer, que talvez muitos até falar, mas isso aqui está lá para os discípulos, sim, mas os discípulos, na realidade, eles se reproduzem. Qual foi o propósito inicial dos discípulos? Foi aqui mesmo, foi colocado aqui para eles irem e continuarem a fazer discípulos, ou seja, o que Jesus fez, ele disse para os 12, vocês façam também, e assim consecutivamente, cada um que entende o princípio que eu sou discípulo, eu aceitei Jesus, eu não aceito Jesus simplesmente para algumas coisas, eu pego o pacote todo. Não é igual um canal, às vezes o canal de TV a cabo, né? Que você pega lá a Sky, que te oferece pacotes. E conforme você quer, você paga. Você pega lá a sua Sky e paga pelos pacotes que tem. Na TV cabo, né? Enfim, seja o que tipo for, você escolhe. Não é assim. Não é assim com Jesus. É evidente que você não paga para ter Jesus, é de graça. Agora, nós recebemos o pacote. Para que a gente seja salvo, eu preciso pegar, então, o Evangelho como um todo. E deixa eu me dizer, por que é tão importante pensar nesse tema? Por que é importante pensar em obedecer à grande comissão dada por Jesus? Porque há muitas pessoas que se iludem com o princípio de que eu aceito Jesus e depois eu vou à minha vida, eu já sou salvo. Não. Se iludem aqueles que acham assim, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, agora eu preciso dar os passos. Vamos lá ver então, nessa palavra, nós vamos ver aqui 3 coisas. A primeira delas, a primeira coisa que a gente precisa obedecer é o id, o ir. O ir é a primeira coisa que eu queria que você compreendesse, ir. Pois bem, versículo 19, começa a falar então desse ir. Então, o verso 29 fala, ide. Ide fazer o quê? Ganhar dinheiro, não é? Como, infelizmente, até mesmo alguns meios cristãos que levam as pessoas a que o culto deles seja uma espécie de barganha. Tipo, dá mais para você receber mais. Gente, deixa eu dizer, evangelho não tem nada a ver com isso. Isso não é evangelho. Por favor, entenda, compreenda isso em nome de Jesus. Evangelho é ir, fazer discípulos, salvar pessoas da condenação eterna. Irmãos, quantas vezes as pessoas ficam perdendo tempo com isso? Cultos que são feitos para as pessoas terem mais, dá mais que você vai receber mais, que querem mostrar para as pessoas um lado que é evidente, irmãos, que quando eu semeio, a colheita, ela acontece mesmo. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita não. A colheita, ela acontece mesmo. Então é evidente que quando eu semeio, entenda uma coisa, se eu vou semear na obra de Deus, eu vou colher. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho, isso aqui é um entendimento de que eu não posso ficar perdendo tempo para barganhas, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Eu preciso cumprir o propósito. Tem gente que está morrendo, você acha que eu vou ficar preocupado em ficar rico? Em estar querendo ter meios para prosperar? Deixa eu te dizer, a prosperidade ela vem de uma vida consagrada a Deus.
aí Deus vai prosperar do jeito que Ele quer. Tem uns que Ele vai prosperar a nível, enfim, a nível de alguma influência. Deus vai prosperar alguns a nível familiar, Deus vai prosperar alguns a nível financeiro. Há uma prosperidade que, acima de tudo, como a gente vê, de alma que nós precisamos ter. Deus é que sabe o jeito melhor, e quem está preparado até mesmo para ser próspero financeiramente. Se você não tiver muito dinheiro, uma coisa você pode ter certeza, você não vai ter falta, amém? E isso já é prosperidade, irmãos. Certo ou errado? Então, isso é óbvio, não terei falta. E à medida que eu vou semear, eu vou colher. Mas, por favor, será que o ID é para a gente ficar focado nisso? Será que eu venho à igreja, então, para ficar focado se meu trabalho se eu já subi de posto, se eu já comprei a casa dos sonhos, se eu já comprei o carro novo dos sonhos, será que é isso? Com certeza não é. Eu faço votos, deixe-me dizer, eu faço votos que vocês sejam muito prósperos financeiramente. Eu faço votos, sim, que Deus prospere vocês, e Deus tem prosperado essa igreja. Deus tem feito milagres, certo? E eu espero que Deus levante mais vocês, mas, por favor, nosso culto não pode ser focado nisso, e minha visão do que eu vou fazer não pode ser focado nisso. Eu preciso estar focado em obedecer, portanto, às ordens do meu mestre, ser simplesmente como Jesus, é meu foco, amém? Que seja o seu foco ser simplesmente como Jesus. E aí, se eu quero ser como Jesus, eu preciso entender que há um ID para ser cumprido. E o ID aqui fala ir e fazer o quê? Como eu disse, ganhar dinheiro? É isso? Não. ID e, enfim, irmãos, por favor, por que eu estou falando isso? É que, infelizmente, há alguns conceitos errados. Às vezes a gente pega algumas partes da palavra e, não, por favor, entenda que se há algo, olha, existem alguns pilares e alguns princípios claros que eu preciso entender. Por exemplo, se eu quero realmente agradar a Deus, sim, eu vou viver primeiro para a adoração dEle, mas, em segundo lugar, eu preciso entender que eu vou viver para a proclamação do Evangelho, certo? São pilares. Então, eu vivo, primeiro, eu sei que eu fui criado para adorar a Deus. Agora, eu fui comissionado, então eu tenho uma grande comissão. Se você entender esses dois pilares, certo? São dois pilares. Se você entender isso, você pode ter certeza que você vai conseguir se encaixar no propósito de Deus, você vai cumprir. Ou seja, não é complicado, irmãos. Que você diga, pastor, a Bíblia é muito grande. São 66 livros, pastor, de Gênesis, Apocalipse. Como que eu vou entender? Não, irmãos. A Bíblia, ela tem a sua conjugação no seu todo, e existem algumas coisas que são pilares para nós, e nós temos alguns resumos, e nós entendemos isso. Se você entender isso, que você vive para adoração e para proclamação, você já vai cumprir o propósito. Porque na adoração você vai incluir tudo que você vive na sua devoção com Deus, não é? E aí a adoração, ela leva você para a palavra, para a oração, para o jejum, para a comunhão, para o cultuar. Aí vai. A proclamação leva você a cumprir a grande comissão. Então, ou seja, você vai cumprir propósito. Agora, você vai cumprir propósito só adorando? Te pergunto. Você acabou de ver aqui o texto. Então eu te pergunto. Você vai cumprir o propósito só adorando? Não. Eu não vou cumprir propósito só adorando. Eu amo adorar o Senhor. Isso é uma das coisas. Eu amo estar na presença dEle, buscando Ele, clamando, orando, adorando, louvando, seja lá. Eu amo estar na casa de Deus. Eu amo fazer parte desse movimento santo. Eu amo estar envolvido com as coisas de Deus, assim, no que diz respeito ao corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não pode ficar sem cumprir o propósito da proclamação. O corpo de Cristo não pode ficar sem o ID. Por quê? Porque existem pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Existem pessoas que precisam da salvação que ainda não têm. Irmãos, você sabe, se Jesus voltar agora, aleluia, a gente sabe, daqui a pouquinho a gente está celebrando as bodas do Cordeiro. Nós estamos nas nuvens, né?
oh, corpo transformado. E aqueles que não estão salvos, pensa naquele familiar, aquela pessoa que se ama tanto. O ID de Jesus, amados, nos faz entender o peso da humanidade perdida. O ID não é por alguma coisa desnecessária, não. É por uma causa nobre, uma causa eterna. Entenda uma coisa, olha o que Jesus, olha o que a Bíblia afirma, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe que é preciso ter Jesus. Então, irmãos, é preciso anunciarmos, e para anunciar é preciso ir. A palavra original em grego, utilizada para ir, ela significa uma ação contínua. Interessante isso. É uma ação contínua, e é interessante até que essa palavra, poreomai, né, para nós é tão pequena, mas no grego ela é grande. Poreomai. Uma das coisas que ela fala também, uma das definições é persistir na jornada iniciada, continuar essa própria jornada, mas uma das coisas é persistir na jornada. Então, quando nós estamos olhando aqui o ID, ele está falando assim para nós, olha, persista na jornada. Ou seja, o fazer discípulos tem que ter persistência, tem que ser um ato contínuo. Não é? Uma das traduções falam, andando, façam discípulos, vão e façam discípulos. Então, é uma ação contínua, não é? E deixa eu te dizer, não é necessariamente uma ordem para você deixar o seu lar, para você deixar o seu trabalho, para você ter que começar coisas em outros lugares, em outros países, não. É óbvio que alguns recebem a ordem do Senhor para ir. É óbvio. Nós temos aqui a Rosemary, que recebeu uma ordem do Senhor. Que ano que você foi para o Brasil, Rosemary? No ano 70. Mas ela não foi de avião. Ela foi de barco. Quantos dias que você gastou? 15 dias. Já saindo da Inglaterra, né? 15 dias para chegar, para começar um processo. Ela sabia a língua? Não, ela não sabia, ela estava indo em obediência. É evidente que ela se preparou, ela já tinha estudado, ela era enfermeira, ela se preparou como missionária da APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. Ela saiu, ela já tinha ido, creio que para o Canadá, não é, Rosemary? Canadá, Estados Unidos. Ela já tinha feito o preparo dela na Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, ela foi para o Canadá, ela fez um preparo para ir, mas ela não sabia a língua. Mas ela tinha uma ordem para ir. Ir, no caso, geográfico, mas deixa eu dizer para você, nem todos têm a ordem geográfica. Mas a Rosemary, ela teve duas etapas, por exemplo, no Brasil foi um sucesso, depois ela foi para Portugal, não foi bem, não é isso, Rosemary? Então, a gente precisa ter o entendimento do que o Senhor quer para nós, da onde o Senhor quer nos levar. E a maior parte das pessoas não será como a Rosemary, não será como comigo, como foi com Wanda, com Fábio, não será como nós, que deixamos por um propósito. Nós já deixamos para um propósito de ir em obediência ao que Deus estava falando para a gente ir. Agora, você pode fazer discípulo da mesma forma aqui em Jersey. Se Deus está falando para você, faça discípulo aqui. Aliás, deixa eu te dizer, se Deus não está falando para você ir para outro lugar, é porque Deus está falando, é aqui mesmo. Aí eu pergunto, tem discípulo para ser feito aqui em Jersey? São poucos ou muitos? Temos aí uma grande realidade, de principalmente nós, Deus nos deu uma palavra para alcance dos portugueses, aqui, principalmente. Então, a gente precisa ter continuidade na ação. Ide, portanto, façam discípulos. Alguns Deus vai falar, como falou com Rosemary, como falou comigo. Eu estava pensando,
preparando essa palavra e pensando realmente que a maior parte das pessoas, Deus não vai mudar a geografia delas, porque não é fácil mudar a geografia, irmãos. É uma bagunça que, a nível humano, né? Rosemary mesmo teve muitas lutas familiares. A mãe dela não queria de forma nenhuma que ela estivesse fora. Mas ela tinha uma obediência a cumprir, principalmente da parte de Deus, que ela tinha que obedecer. No meu caso, eu não tive nenhum problema a nível familiar. Pelo contrário, meu pai e minha mãe me incentivaram a cumprir o propósito. Não é que eles me queriam longe de casa, mas eles já conheciam o projeto. Eles queriam que Deus cumprisse na minha vida que as promessas, que algumas delas eles mesmos já sabiam que Deus havia feito. Eu nasci no campo missionário, meu pai cumprindo o ID, estando lá no Paraguai, fui gerado lá no Paraguai, fui só ser ganho no Brasil, mas fui gerado e vivi o meu primeiro ano numa outra nação que não a minha. Com 16 anos eu vou para o seminário. Eu saio geograficamente 800 quilômetros da minha cidade para ir para o seminário. Com 20 anos eu vou para Portugal. Eu tenho que sair, então, milhares de quilômetros, não é? Atravessar um oceano para o cumprimento do propósito. E a gente lá em Portugal, Deus fala para nós, olha, vai alcançar os portugueses pela Europa. Então, aí começou o processo, nós indo lá para a Alemanha, 3.000 quilômetros de carro, para alcançar pessoas lá na Alemanha, 2.500, depois Polônia, 3.500, né? Deus nos levando a alcançar, e aí Deus nos fala para virmos para Jersey, 2.000 quilômetros de onde estávamos. Aí eu pergunto, é para todos isto? Não é, não é. Mas para todos é o cumprir o ID aonde estiver. Então deixa eu dizer para você, não fique olhando para quem está indo, dizendo ele está obedecendo, não. Entenda que você aqui, cumprindo a sua grande comissão, você está obedecendo. Porque o propósito é vão e façam discípulos, ou seja, aonde você estiver, você vai fazer discípulos. Você está compreendendo que o ID é aqui mesmo, é no seu trabalho, é na sua casa? Você está entendendo isso? Por favor, não me tenha como mais espiritual do que você, por eu estar indo para a África, por exemplo. Não, eu só estou obedecendo o meu chamado. Então, você é espiritual, assim como eu, quando você está cumprindo o seu propósito aqui, sem sair daqui. Mas quando a partir daqui, você também está indo para as nações, porque você está orando, você está contribuindo, você está entendendo? Cada um tem que entender que o ID é dinâmico, irmãos. Não tem como a gente ir nos quatro cantos da terra a nível físico, mas sim, a nossa oração pode chegar nos quatro cantos da terra, amém? O ID, então, é dinâmico, entenda isso. E nesse de ser dinâmico, o evangelho se expande como quando homens e mulheres de Deus cumprem o seu propósito. Quando homens e mulheres de Deus não olham as circunstâncias, mas fazem o que Deus está falando. Porque lá no seu trabalho está sendo um discípulo, uma discípula genuína de Jesus. Lá na sua família, aqui na sociedade está cumprindo o propósito. Mas olha, deixa eu te dizer, por favor, se Deus está falando para você sair geograficamente, posso dizer uma coisa? Não faz como Jonas, não? Que no primeiro momento tentou abortar o processo, porque alguns Deus falou, vai lá para Nínive, tá? Você está me entendendo? Você que está aí com a gente na transmissão, se Deus tem falado para você um lugar específico, por favor, não diga não ao Senhor. Se Deus está falando para você se mover geograficamente, vá. Isso é tão importante. Então, irmãos, entenda que o chamado é dinâmico. Uns Deus vai falar, vai para outra nação, para outro país. Então vá, mas se Deus não está falando isso, aqui onde você está, no seu local de trabalho, na sua família, com seus amigos, no seu Facebook, deixa eu dizer, nas suas redes sociais. Sabe, tem gente que usa rede social para fazer fofoca. Gente, rede social precisa ser usado bem feito. Sim, rede social é para você postar suas coisas pessoais. Agora, tem como um cristão não postar coisas da sua fé, já que é pessoal, é um estilo de vida? Tem como? Eu pergunto para você, tem como um cristão
ser um 007 na rede social? Hã? Tem? Não, não tem. Não tem como ser um agente invisível. A gente precisa também saber que nossas redes sociais são para que seja uma ferramenta, para que pessoas alcancem Jesus. Às vezes você vai dar o teu testemunho lá, você vai compartilhar um texto que Deus está colocando em você, alguma coisa. E Deus vai fazer coisas tremendas e pessoas serão salvas. Então, por favor, cumpra o seu ID. Entenda que o cristianismo, ele não é exclusivo para uma raça, para uma etnia, para um país, mas é para todas as pessoas. Então, as pessoas que interagimos todos os dias, geralmente são aquelas pessoas que Deus está nos pedindo para alcançá-las. Então, por favor, alcance as pessoas através da rede social, através do seu contato, do seu testemunho. Amém? Então, eu pergunto para você, quem que Deus colocou ao seu redor hoje? Eu espero que você olhe para eles e entenda, o meu ID é com aqueles que Deus colocou ao meu redor. Existe um campo missionário que Deus colocou, que está ao meu redor. Mas eu quero ir para o segundo princípio. O segundo princípio que vemos aqui, dentro desse tema que estamos falando aqui hoje, obedecendo à grande comissão dada por Jesus. O primeiro princípio nós vimos que foi o ir. O segundo é o batizar. Aqui no segundo princípio eu quero ser mais breve, mas eu quero trazer mais textos. Batizar. Sabe por quê? É até interessante, eu estava pensando nisso. É interessante que Jesus fala para ir, não é? Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, vírgula. Aí o segundo princípio vem o batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que vem o princípio do batismo antes do terceiro princípio que nós já vamos falar a seguir, que é o ensinar. Que eu também vou ser breve, tá? Eu queria me focar mais aqui no princípio do ir, porque aí a gente já são princípios mais claros aqui para nós também. O princípio do ir, eu gastei algum tempo para tentar entender, que a gente desmiuçasse um pouquinho o princípio do ir, no sentido que eu vou aqui na minha família, eu vou no meu trabalho, amém? Que eu tenho que ir aonde Deus está me conduzindo. Mas olha o princípio do batismo, é muito claro aqui, que Jesus fala que depois, o primeiro passo que aqui ele está falando no ir e fazer discípulos é batizar. É interessante que às vezes a gente quer que as pessoas se batizem preparadas, totalmente. É isso que Jesus está falando aqui para fazer? O que está vindo aqui primeiro na ordem? O batismo ou o ensino? O batismo. E isso aqui é interessante. E a gente vê exemplos, né? Das 3.000 pessoas que foram salvas e batizadas, certo? Assim, coisas que aconteciam. Então, é preciso prestar atenção na Bíblia. E às vezes, e por que eu até acredito? Tem muita gente que fala assim, eu não estou preparado para ser batizado. Ou outros até que falam, não, você não está preparado ou preparada para ser batizado. Na realidade, eu vou crescendo diariamente na minha fé. Então, entenda aqui o princípio do batismo. Quando você pensa no batismo, né? A gente geralmente pensa que temos o batistério, né? Que batismo é mergulhar alguém, né? No nosso caso, nosso batismo por imersão. Então, realmente o sepultamento, né? O entendimento do sepultamento. Então, mergulhar para o sepultamento, né? Ou seja, sepultado o velho homem, nasceu o novo homem. Amém? É esse propósito. Então, agora, é evidente que o propósito do batismo, mais do que um mergulho, né? É evidente que a gente vê o batismo como um mergulho. Mas, é um mergulho, né? Você vai na piscina ali, no batistério, dá um mergulho. Na realidade, é muito mais do que isso. O propósito do batismo é expressar externamente uma mudança de coração interna. Ele é tanto uma expressão simbólica de fé, quanto um ato de rendição obediente e arrependimento. E é por isso que o batismo é o próximo passo natural que alguém dá depois de tomar a decisão de seguir a Cristo. Entende? Então, é um ato natural
e é o próximo ato, segundo aqui o entendimento bíblico de Jesus, não é? Porque ele simboliza a minha fé. É um ato simbólico, eu digo que é como um casamento. Então, eu estou expressando, estou em aliança com Jesus. Eu estou em aliança com Jesus. Então, o batismo é tanto essa expressão simbólica de fé, quanto um ato de rendição, obediente e arrependimento. E então, ele passa o batismo como um próximo passo natural que alguém dá depois que ele aceita a Jesus. E Jesus deu importância ao batismo. E aqui, nesse texto, entenda que ele dá o batismo como necessário. Certo ou errado? Batizando-os. Quem que disse isso aqui? Vamos voltar para o 28? Quem que está dizendo essas palavras? Está escrito. O 28 fala, olha aqui, quem que está falando? Jesus. Aí, aliás, 18, desculpa. 28 é o capítulo. Aí no 19, então, que Jesus fala do ide, pode voltar para 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, entenda que o batismo ele é necessário. Jesus ensina isso. E temos aqui alguns textos. Pode colocar, por favor, eu creio que é Marcos 16 que vocês têm aí, isso mesmo. Olha o que diz o texto. Quem crer, vamos ler juntos? Vamos lá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus disse que precisamos crer e ser batizados para sermos salvos. Ele mandou que os apóstolos pregassem a mesma mensagem. Olha o próximo texto, creio que tem aí Atos 2:38, isto. Olha aqui que Jesus respondeu-lhes, Pedro, Jesus que comissionou para que os apóstolos fossem e fizessem isso. E aí, olha só, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas olha só, pode colocar aí o próximo texto, Atos 10:48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. O apóstolo Paulo, ele trata o batismo com urgência no seu trabalho. E a gente vai ver outros textos aqui, Atos 16:32 e 33. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Verso 30, pode colocar, aliás, agora no 18:8. Atos 18:8. Mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados, aleluia. Atos 19:5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, que coisa fantástica. E eu finalizo esta segunda parte lendo ainda mais textos de Atos. Aqui temos Atos 8, 12 e 13, e depois o 36 a 38. Filipe ensinou a necessidade da fé e do batismo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Uau! Assim, homens como mulheres. Verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Eu acho que esses textos já dá para a gente entender que também o batismo é dinâmico, assim como o ide é dinâmico, o batismo é dinâmico. Por favor, não perca tempo. Você que ainda não foi batizado, por favor, você já sabe a data do batismo, faça sua inscrição, seja batizado. Você que está em casa, que não foi batizado, você que é aqui de Jersey, por favor, você precisa se batizar. Você já crê em Jesus, verso 37, olha lá, versículo 37, volta para nós aí, por favor. Então, Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração,
E respondendo, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você que está aí na transmissão e não é de Jersey, mas não é batizado, procure uma igreja evangélica, procure ser batizado para o cumprimento do propósito. Amém? E eu quero ir para o terceiro e último lugar. Estamos falando aqui sobre obedecendo a grande comissão dada por Jesus. A primeira coisa que vimos aqui, o ir, diga ir. O segundo que é batizar. E o terceiro é ensinar. Então vamos lá? Ir, batizar, ensinar. Mais uma vez, ir, batizar, ensinar. Esse terceiro ponto eu também quero ser rápido. Ensinar alguém é um processo de 2 etapas. E ele envolve transmitir ideias a alguém e viver de forma consistente aquilo que estamos ensinando. O versículo 20 do texto principal de Mateus 28 diz assim: ensinando-os a guardar. Agora, aqui eu entendo que eu preciso tomar atenção também, você precisa tomar atenção a essa parte. O que nós precisamos ensinar? Alguma coisa? A gente precisa ser bíblicos, irmãos. Você está entendendo por que na primeira parte dessa ministração eu gastei um pouquinho de tempo falando sobre essa realidade de um culto errado que é levado às vezes as pessoas a simplesmente terem tempos para ofertar ou tal, para ela prosperar. Gente, a Bíblia é um completo de coisas. Aliás, eu mais uma vez digo, o Evangelho não tem a ver com isso. Isso para mim é um fato natural. Eu aprendo naturalmente que o princípio das contribuições, por exemplo, não é? Eu aprendo, cada um, é particular. O dízimo nós já sabemos, é um fato já de obediência, que nós devolvemos ao Senhor. A oferta, então, é algo que nós entendemos que cada um deve fazer conforme propôs no coração. Eu, como pastor, não posso induzir pessoas a ofertarem. Eu devo ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo. Eu preciso ensinar a palavra. Tem gente que às vezes tem até arrepio quando ouve de igreja, porque está ouvindo coisas erradas. E aí a gente às vezes até paga o pato, né? Porque nós entendemos que, biblicamente falando, nós pastores de forma alguma induzimos pessoas a ofertarem. Não, nós ensinamos as pessoas o princípio correto. Você semeia, você colhe. Mas eu não tenho que ficar induzindo ninguém a nada. Eu gastei algum tempo para isso. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente está perdendo tempo com isso. E tem gente que está deixando de aceitar Jesus, porque a palavra não está sendo ensinada da forma correta. Infelizmente. Infelizmente, tem muita gente que está deixando de ser salva porque nós estamos pegando algumas coisas e não estamos pegando a palavra toda. O princípio do ensinar é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então não é um ponto, não são 2 pontos, mas é o Evangelho no seu todo. Aí mais uma vez eu vou dizer, é dinâmico o ensino também. O ensino é dinâmico, o ensino não é algo que você também deve se preocupar. Pastor, como que eu vou conhecer a Bíblia toda? De Gênesis a Apocalipse. Eu disse aqui que a Bíblia ela tem alguns pilares. A fé, nossa fé tem alguns pilares, e eu já disse para você que se você compreender o princípio da adoração e da proclamação, você já vai estar cumprindo o propósito. Mas, para isso, aí você precisa ter na adoração o seu tempo com Deus na palavra. Certo? Você precisa ter seu tempo na casa de Deus. Por que a gente vem para a igreja? Gente, por que a gente vai nos nossos lares de paz? Por que a gente ouve a palavra que domingo, terça-feira ou quarta-feira já vai ouvir de novo? A maior parte do que ouvimos aqui nós não guardamos. Deus vai falando com a gente no momento do culto. Isso é gostoso, porque cada um Deus fala de um jeito. O que nós precisamos, Deus vai falando, né? Agora,
é importante a continuidade. Assim como o ir é contínuo, o ensinar também ele é contínuo. E como eu disse aqui, é um processo, 2 etapas, que envolve transmitir ideias a alguém e viver de forma consistente aquilo que estamos ensinando. Entenda que não precisa ser algo formal. E segundo aqui a grande comissão, acontece geralmente seguindo a ordem de ir e batizar. Então nós seguimos isso. A principal coisa a termos em mente é que não devemos esperar que as pessoas obedeçam o que Jesus nos ordenou se nós não estivermos obedecendo os seus mandamentos. Essa é uma das coisas principais. Não espere que as pessoas obedeçam se nós não estamos obedecendo. Então, é importante a gente entender que isto nós transmitimos falando e vivendo. Precisamos ser consistentes, falando e vivendo. Eu queria já pedir o louvor, nós vamos cantar a segunda canção, tá bom? Nós queremos que as pessoas aprendam sobre o amor de Deus, então nós precisamos mostrar o amor de Deus às pessoas. Queremos que as pessoas aprendam sobre a compaixão de Jesus, então precisamos ser compassivos. Queremos que as pessoas deem generosamente, então precisamos ser bons administradores do nosso dinheiro. Queremos que as pessoas estudem a palavra de Deus, então nós mesmos precisamos estudar. Então, seja um exemplo do que significa ser um discípulo. Seja um exemplo realmente do que significa ser um discípulo de Jesus. Permitindo que alguém fique ao seu lado enquanto você ora, enquanto você estuda a palavra, planeia as suas finanças e vive a sua vida cotidiana. Então entenda que o ensinar, ele não é formal no discipulado. O ensinar, ele vai ser verbal, mas ele vai ser com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu não vou ter êxito se eu não compreender isso. É a minha vida. Eu não posso esperar que as pessoas obedeçam os mandamentos se eu não estiver obedecendo os mandamentos do Senhor. E concluindo essa mensagem, eu quero ler Atos 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Isso para mim me faz querer abraçar a ideia da grande comissão, abraçar a ideia de ser simplesmente como Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Coloque a frase para nós novamente, por favor. Deus o ama do jeito que você é, mas não quer deixá-lo da mesma maneira. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Vamos ficar em pé. Nessa hora nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Quero ser fiel. Nós cantamos essa canção. Nós não estávamos programados para isso, mas estava na programação do Senhor. E nós vamos cantar essa canção. Eu espero que é o que esteja mesmo no nosso coração. Eu espero que a gente queira ser obediente à grande comissão. Eu espero que a gente realmente queira ser como Jesus. Eu espero que a gente possa transpirar realmente, não é? Na nossa vida, saia pelos nossos poros, que saia esse desejo de fazer discípulos, de obedecer à grande comissão, de fazer o nome de Jesus conhecido pelas nações. Amém. Aleluia. Falando que não vivo.
esse caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo, quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei pra trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei pra trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, mas quando deste tudo por mim. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 4:11 diz que esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A grande comissão, como eu disse no início, não tem a ver com obedecer a alguma coisa qualquer, mas tem a ver em obedecer com a ordem suprema da grande comissão, da salvação dos perdidos. É evidente que só Deus pode mudar a vida de alguém. Mas entenda que nós podemos viver diariamente com intencionalidade, buscar oportunidades de desenvolver relacionamentos com as pessoas ao nosso redor e mostrar aos outros o que significa conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Mostrar aos outros o que é o amor, o que é realmente a salvação. Compartilhar nossa fé, compartilhar a minha vida. Entenda isso. Compartilhar a minha fé, compartilhar a minha vida. E ao eu fazer isso, ao você fazer isso, nós vamos ter a oportunidade de fazer discípulos. Deixa a frase aí para nós na projeção. Nessa oração final, eu quero fazer um apelo de salvação. E quero também fazer um apelo de um compromisso de obediência à grande comissão. O primeiro apelo eu quero fazer por uma manifestação. O segundo apelo vai ser individual, sem se manifestar. Vai ser aí pessoal, introspectivo. Mas o primeiro apelo eu quero perguntar para você que está na transmissão, para você que está aqui agora. Tem aqui alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus e que hoje quer aceitar Jesus? Se tiver, eu queria que você se manifestasse levantando a sua mão, dizendo: eu quero receber Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus e hoje quer recebê-lo, tem aqui alguém? Eu não sei se tem, tá bom? A gente faz o apelo e eu sei que a maior parte já recebeu, já levantou as suas mãos aqui, glória a Deus. Eu sei que a maior parte já levantou a mão, já desceu as águas do batismo, já fez a escola de crescimento espiritual, alguns até seminário fizeram, e assim a gente vai. Mas talvez exista alguém aqui que ainda não deu esse primeiro passo. Eu não sei se tem, se tiver, rapidamente. Tem aqui alguém que deseja receber Jesus aqui hoje? Dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Bom, se não tem, eu creio que todos já receberam aqui. Agora, e lá no presença, lá em casa, tem alguém aí? Então você vai se manifestar aí
diante de Deus, você vai dizer: Deus, eu quero te receber agora como meu Senhor e Salvador. Agora sim, o segundo apelo. Se por acaso alguém aqui não recebeu Jesus, ficou talvez em dúvida, quiser mais conversar com a gente, pedir uma oração pessoal, fica à vontade, tá bom? Mas o segundo apelo é: eu queria que você se posicionasse agora diante de Deus, em obediência à grande comissão. Eu quero te perguntar: você está respondendo à grande comissão? Eu creio que todos nós podemos melhorar. Se você perguntar para mim: Elias, você acha que está respondendo à grande comissão? Eu creio que sim, mas eu creio que posso fazer mais. Eu estou tentando fazer mais. Eu sei que na caminhada tem muita coisa que quer parar a gente. Tem muita coisa que quer ser empecilho. Tem coisa que vai ficando na nossa bagagem para pesar e tornar mais pesado o nosso caminhar. Hoje eu queria que você pensasse um pouquinho se tem coisas que estão atrapalhando você de cumprir a grande comissão. Entenda que Deus ama cada um de nós do jeito que somos, mas Ele não nos quer deixar da mesma maneira. Ele quer que nós possamos ser simplesmente como Jesus. E Jesus não se deixava, nada tirava Ele do propósito, do projeto dele, amém? Nada. Nada, nem quando Ele teve que ir para a cruz. Nem quando Ele suou gotas de sangue. Tamanho a dor do cumprimento do propósito. Ele deixou de obedecer. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo que se faça a tua vontade.